Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Maternando no Divã, onde os desafios, a beleza e o cotidiano da maternidade se entrelaçam com as questões emocionais e a saúde mental. Antes, eu gostaria de avisar que durante esse episódio, em algum lugar aqui da tela, vai ter um QR Code, onde você pode conhecer um pouco mais dos meus serviços, produtos e agendar também um atendimento. Eu sou Ana Veiga, apresentadora desse podcast, psicanalista e terapeuta materna. E esse episódio de hoje nós vamos falar algo muito importante. Somos mães, mas não só. Somos muito mais que mães. E para essa conversa, convidei a querida Júlia, que é empreendedora, mãe de 3 e idealizadora desse movimento com o nome Mais Que Mãe. Mas eu vou permitir que ela se apresente. Júlia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma honra ter você aqui com a gente. Eu gostaria primeiro que você se apresentasse para o nosso público, por favor. Honra minha, tô muito feliz de estar aqui, vim de Mais Que Mãe já. Isso aí. E é isso, como você bem falou, né? Sou mãe de 3 em idades muito diferentes, então 20 anos, 8 anos, 5 anos. Sou mãe atípica também e empreendedora. E daí uni tudo isso, né, numa jogada aí diária de equilíbrio. É o que a gente tenta fazer sem que a gente perca a saúde mental, sem que a gente perca a nossa autonomia e a nossa autoestima. Para isso que o Mais Que Mãe existe, é esse movimento. É isso aí, eu já tive a oportunidade de participar de um quadro, é maravilhoso. Eu sempre falo pra Júlia que eu sou fã de carteirinha. Então conta pra todo mundo, eu quero que todo mundo conheça. Fala o que é esse movimento, conta um pouquinho pra gente do Mais Que Mãe. Eu vou voltar um pouquinho então, Ana. Vou começar do porquê que ele surgiu, né? Que eu acho que todas nós mães, quando a gente, principalmente mãe de primeira viagem, né? Ali quando se torna mãe, se depara com uma falta de identidade. A gente já não consegue mais se ver como a mulher que nós éramos, porque os gostos mudam. Não é verdade? A gente muda muito, tudo né? muda. Até o nosso ciclo social muda. Verdade. E aí a gente passa a cuidar do outro. Então a gente cuida da casa, cuida dos filhos, muitas vezes de marido e das coisas todas, e a gente vai se colocando ali de lado nessa falta de identidade. Passando por tudo isso, pela terceira vez, com bastante intensidade, foi que eu percebi onde eu estou dentro da minha própria vida. Né? Cadê a Júlia? Do que eu gosto? O que eu quero? Quais são os meus sonhos adormecidos? Daí eu senti essa grande necessidade de fazer esse movimento para dentro e para fora. Por isso hoje eu digo que todo dia eu sou transformada por esse movimento, porque todo dia eu me olho com um pouco mais de carinho, eu busco uma autonomia de algo que, de repente, eu estava numa dependência financeira ou algo assim, então eu vou trabalhando isso diariamente, e isso agora é um movimento para fora também, né? Eu trago isso para todas as outras mães. Perfeito, o que você falou, tudo começa de dentro pra fora. E outra coisa sobre sonhos adormecidos, né? A gente só tá aqui hoje porque eu tirei um sonho da gaveta. Porque eu tirei um sonho adormecido. Primeiro, para ser psicanalista, trabalhava no RH, no corporativo, e decidi colocar esse sonho em prática. E depois, o podcast que eu comecei quando meu filho tinha 3 meses de idade, eu encarei esse desafio. Então, o que você falou faz todo sentido. E aí você conta um pouquinho que, então, no seu terceiro filho, imersa em toda essa ausência da sua identidade, quem eu sou. Então, conta um pouquinho que momento da maternidade, né, você tava quando já era o seu terceiro filho, mas ele era bebê, ele já era maiorzinho. Conta um pouquinho desse momento que você estava vivendo quando nasceu o Mais Que Mãe. Quando nasceu o Mais Que Mãe, ele já tinha ali 4 aninhos, né? O meu último filho. Mas eu vim de uma crise desde o nascimento dele, né? Uma crise mais intensa, apesar de ser o terceiro, né? A gente sempre acha que depois fica tranquilo e melhora, mas os desafios estão ali da mesma maneira, né? Meu filho é um filho da pandemia ali, né? Ele nasceu na pandemia e foi muito duro. E ali eu fui me esquecendo de fato. Só que eu tive um episódio que foi a viradinha ali de chave para que tudo isso realmente ganhasse vida, que foi uma falência. Depois eu tentei engatar ali como educadora parental, tentando vender cursos, e quando eu vi que eu realmente não estava conseguindo nada, eu entendi que eu não estava cabendo na caixinha que eu estava me colocando. E a gente vai se sufocando sem perceber, tentando caber em lugares que não são nossos. E quando eu me dei conta disso, né, eu fiz um lançamento que não veio ninguém, que não tinha nada, e eu consegui me dar conta ali, naquele momento, o que eu estou fazendo na minha vida. Quem sou eu agora?
E me olhei no espelho, prometi pra mim mesma, eu nunca mais vou passar por isso. E as ideias começaram a vir. Eu digo que foi assim, de Deus, assim, eu fui recebendo todas as ideias, assim, de uma vez. Que lindo. E ali já nasceu o Mais Que Mãe. E ali eu descobri um propósito mais real, né? A gente fala tanto em propósito, né? E eu sempre achei que eu tava ali num caminho muito legal, mas eu não estava verdadeiramente preenchida. E hoje eu consegui, aos 41 anos, entender isso, sabe? Então é muito bacana. Ai, que lindo, Júlia. E aí, falando, sempre começando por você, né? Qual que é o impacto? Então, hoje esse movimento já tá aí há um tempinho, né? Tá ganhando cada vez mais espaço. Então, qual que é o impacto, principalmente emocional, que você percebe pra si mesma? Como você falou, a cada dia você vive um pouquinho pra si e também pras outras mães, né? Como que o Mais Que Mãe impacta verdadeiramente? Para mim são duas coisas principais. Hoje eu sou uma mãe sem culpa. Tem um episódio falando sobre culpa. Sobre culpa. Você sabe que às vezes quando eu digo que eu não sinto culpa materna e essa culpa tão falada, né? As pessoas às vezes até associam a falta de amor, porque a culpa ali tá tão naturalizada, né? E hoje eu consegui me livrar da culpa e trazer a autorresponsabilidade. Então eu consigo entender o que é responsabilidade minha, o que eu devo ou não mudar na minha vida. Então eu ganhei de volta o meu poder de escolha, sabe? E quando a gente escolhe, a gente sabe que a gente tem ônus e bônus das nossas escolhas. Mas quando a gente faz escolhas conscientes, funciona muito melhor, né? A gente tem a autorresponsabilidade e se liberta da culpa. Então, acho que esse ponto é o principal. E hoje eu sei o que eu tô buscando. Eu vim de uma dependência financeira de muitos anos com meu marido, depois que eu comecei a tentar empreender. Então, eu tinha sonhos, eu queria fazer, mas eu estava sempre dependendo financeiramente. E nada contra, a gente às vezes escolhe estar em casa, e daí a gente volta nas escolhas, né? Estar em casa, cuidar de filhos, e tá tudo bem. Só que eu estava escolhendo diferente e eu não tinha retorno. E aquilo estava me machucando muito e eu não me dava conta. E aquilo pra você não estava fazendo sentido, né? Não Tem estava. mulher que tá tudo bem estar nesse lugar, mas pra você não tava tão legal, né? Perfeito, Ana, porque eu acho assim, quando a gente se conhece e quando a gente faz as escolhas que cabem na gente, que estão alinhadas com os nossos valores, tá tudo bem, mas não estava alinhado com o meu. Porque eu tentava e me sentia dependente. Então hoje o nosso tripé ali do Mais Que Mãe é a autonomia dessa mulher. E a autonomia pode ser uma autonomia financeira, pode ser uma autonomia de saber o que quer da vida, né, de fazer suas próprias escolhas e segurar isso. A autoestima. Então hoje eu me olho com mais carinho. Às vezes a gente vai gravar com alguma mãe e ela fala, eu fiquei horrorosa. Eu falo, seja gentil com você. Então eu consegui alcançar essa gentileza. Eu sou o que eu sou. Eu posso melhorar a minha versão, mas eu me amo hoje. E é gostoso falar isso, né? E hoje eu falo isso sem pudores. E também a qualidade de vida. Porque eu acho que esse cuidar só dos outros vai apagando muitas vezes a nossa qualidade de vida. E quando a gente percebe, a gente tá pagando uma conta sobre isso, não é verdade? E às vezes muito alta, né? Muito alta. A gente tá ali marcando médicos, a gente ficou anos sem se cuidar. E eu não tô falando de fora, não. Eu tô falando de dentro, de saúde, de estar bem. Então, esse tripé, para mim, é o que movimenta, é o que faz as coisas acontecerem e o que as pessoas acabam sentindo do lado de lá das telas também. Que lindo, né? Algo que vai transbordando, né? Aquilo que a gente faz. Quando algo é feito com verdade, com amor, não tem como, né? As outras pessoas, elas sentem, elas se apropriam também daquilo e é por isso que é legal o movimento, né? É um movimento mesmo que vai crescendo e as pessoas vão sentindo isso que tá acontecendo, né? E Júlia, antes desse movimento Mais Que Mãe, você tinha essa dificuldade de olhar pra si mesma? Você falou um pouquinho, né, das dificuldades que você enfrentou na dependência financeira, no terceiro filho, que já foi o turbilhão, que foi onde a crise, né, se instaurou mesmo. Você tinha essa dificuldade de olhar pra si, de como você falou, de se olhar com carinho, com gentileza? Ou isso era fácil, mas você só não sabia como desenvolver mais? Como que era isso pra você? Tinha muita dificuldade. Eu vivia apenas executando. Então, eu não me perguntava se eu estava bem ou se eu não estava. Eu acho que até necessidades básicas, como parar pra fazer um xixi. Parece bobagem, né? Mas não é. Às vezes eu emendava lá uma coisa na outra, e casa, e comida, e filho, e tentando fazer um trabalho dar certo, eu não ia ao banheiro. E parece tão bobo falar isso, mas é
tão necessário um olhar pra gente, até nesses que parecem detalhes, mas é um autocuidado ali que a gente precisa e merece. Então, não, eu não fazia. Muitas e muitas vezes eu me deixei de lado por conta de uma rotina do dar conta de tudo. Não é aquele famoso dar conta de tudo que a gente fica tentando e que quando a gente entende que não é nada disso, que isso é uma história que te contaram da super-heroína ali que não faz sentido na vida de ninguém, não é só na minha, é na de ninguém, a gente se liberta disso e daí a gente começa a ter mais tempo para se olhar e mais condições de se olhar. Que às vezes não é só sobre tempo. Eu me sentia culpada se eu parava para descansar em algum momento. Eu me lembro uma vez que meu marido, Ana, ele trabalhava no escritório e eu em casa. E aquele dia eu tava muito cansada, eu tava estressada e eu resolvi parar um pouco no sofá e dar uma deitadinha. Podia ser normal, né? Não foi. Eu ouvi ele chegando, eu dei um pulo do sofá. Como se estivesse cometendo algum crime, algum né? crime. Eu tinha que parecer sobrecarregada. Por quê? Será que eu tinha que estar sobrecarregada? Era bonito na minha cabeça? Porque eu pulei, era apenas o meu marido chegando, né? Então, a gente vai tendo esses insights, assim, quando a gente percebe o nosso comportamento, a gente fala, cara, tem alguma coisa errada aqui? Eu não preciso me comportar assim. Eu não preciso ser assim rude comigo. Eu tenho o direito de descansar se eu tô cansada, porque eu sou um ser humano. Sim. E eu vou produzir muito mais se eu estiver bem. Eu vou estar melhor com os meus filhos, eu vou tratá-los melhor, eu vou me cuidar mais. Então, é esse tipo de sensibilidade que a gente vai criando, sabe? E olha a importância do autoconhecimento, né, que você trouxe um pouco. Quando a gente começa a olhar pra dentro, verdadeiramente, na nossa essência, e questões inconscientes, né? Por que eu não me permito descansar? Por que eu tenho que mostrar pro outro que, ai, olha, não para um segundo, eu tô sempre sobrecarregada? Às vezes, é uma crença que veio lá de trás e que você foi trazendo consigo, né? Então, a importância da gente ter esse olhar pra nós mesmas, né? Através do autoconhecimento, desse auto-amor, dessa gentileza, né? Então, é muito importante. Tudo isso que a gente tá falando, tudo se relaciona, né? Exatamente. E, Júlia, agora que você tem essa consciência, né? Você teve esse despertar, você começou a olhar pra si de uma nova maneira. Como conciliar? Você falou que é muito executora, né? Você é aquela que vai e faz. E isso faz parte da sua personalidade. Eu acredito que só precisa de ajustes, né? Porque a gente não muda a nossa essência, né? A gente se ajusta, como você falou, a nossa melhor versão, a gente vai tentando trazê-la a cada dia. Então, eu sei que você é essa pessoa que faz, que acontece. E como conciliar tudo? Empreender com a casa, com os filhos, de uma maneira saudável, que te deixe nesse centro, né? Que não interfira na sua saúde mental. O que você poderia falar um pouquinho sobre isso? É sobre ser saudável, né? Porque, por exemplo, hoje, gente, eu tenho os 3 filhos, eu trabalho com mais que mãe, eu não tenho nenhuma ajuda em casa, eu não tenho uma rede de apoio que fique com as crianças todos os dias, eu tenho 2 dias à tarde. Então é muita coisa. Só que eu deletei da minha vida dar conta de tudo. Para mim, o segredo está nas escolhas conscientes. Quando eu escolho estar aqui hoje, eu escolho também deixar minha casa do jeito que ela está. E aí, como é uma escolha consciente, eu lido bem com isso. Eu saí daquela autocobrança de, meu Deus, eu tô aqui, mas eu tinha que estar lá também, eu tinha que estar fazendo outra coisa ali. Não, é uma escolha. Então, eu acho que eu estou focando agora naquilo que eu escolho naquele momento. E aí é o verdadeiro equilíbrio, porque as pessoas falam muito de equilíbrio, mas o equilíbrio é tender um pouco para um lado, depois para o outro, depois para o outro, depois para o outro. E é assim que a gente vai equilibrando. É como um andar de bicicleta. Se a gente tentar deixar a bicicleta exatamente estática, isso não é equilíbrio. Então é por isso que a gente está olhando mais para um lado ou mais para o outro a cada momento, né? E quando isso vem com consciência, aí a gente está no lugar certo. Perfeito, Júlia. Ai, tô adorando. Eu ia trazer essa pergunta, mas acho que você já respondeu bastante coisa. Mas assim, que de fato para você hoje é cuidar da sua saúde mental e da sua autoestima? Quais são os pilares, assim, para você? Isso é inegociável? Eu não abro mão? Fala um pouquinho pra gente desses 2 pilares tão importantes que você determinou para si, que você consegue hoje colocar isso em prática. Tô numa autodescoberta.
Porque a gente tem um quadro no Mais Que Mãe que é Em Busca de um Hobby. Esse quadro surgiu de uma necessidade minha, que é o que eu gosto hoje. Qual seria meu hobby hoje, aos 41 anos? E aí eu comecei a testar coisas e vivenciar para me redescobrir. Porque aquilo que eu gostava lá atrás não cabe na minha vida hoje. Então eu estou num período de descoberta. Eu sei que autoestima, autonomia e qualidade de vida é o meu tripé, né? É ali o meu pilar. Mas ele tá 100%? Ainda não. Eu tô redescobrindo essa mulher numa perimenopausa, com 3 filhos. São gostos diferentes, é um corpo diferente. Então, assim, é a aceitação da gente para descobrir onde nós estamos agora. E pode ser que o que eu descubra agora, para os próximos 2 anos, daqui a pouco mude de novo. É a vida em movimento, É a vida em movimento e é a gente se adequando às fases da nossa própria vida. Não é, Ana? É isso mesmo. E é muito bom isso que você trouxe, porque às vezes a pessoa é rígida emocionalmente. Então tem que ser assim. E não, como eu falei, a vida acontecendo. Então hoje você é mãe de bebê, amanhã você é mãe de adolescente, no outro dia seu filho vai casar, vai pro exterior. Então as fases vão mudando e você vai mudando também, né? Às vezes o que fazia sentido pra nós há um ano atrás, hoje já não faz mais e tá tudo bem. Então esse é um processo contínuo, ele não acaba. Essa redescoberta de si mesma, esse autoconhecimento é algo que é pra sempre, né? A gente vai entendendo o que vai fazendo sentido pra nós e tá tudo bem mudar os planos, tá tudo bem. Ai, mas eu gostava disso, hoje eu não gosto, tá tudo bem, né? A gente parece que solta as amarras, né? Exato. É uma liberdade de ser. Eu acredito muito nisso. Júlia, e assim, seria muito bom que todas as mães pudessem encontrar esse lugar, né, que a gente tá falando, e por isso tem o movimento. Mas se você pudesse falar, assim, pra essa mãe que hoje está nos ouvindo e que sente que se perdeu de si mesma, ela só cuida dos outros, ela está imersa no cuidado, mas ela não consegue olhar pra si, ela perdeu a sua identidade. O que você falaria pra essa mãe que ainda não conseguiu encontrar esse lugar? Eu diria que existe um poder de escolha dentro de você. Ele existe. E você pode encontrar. E é isso que a gente faz através do Mais Que Mãe, né? Então, essa mãe, ela pode participar ativamente de todo o movimento. E com essa participação, seja sendo uma participante da websérie, seja nos eventos que nós temos para despertar tudo isso, ou seja, acompanhando os conteúdos e se inspirando através de outras histórias, é um passo de cada vez. Eu não acredito em virada de chave única que transforma tudo. Isso, para mim, na prática, não existe, sabe? A gente pode ter marcos na nossa vida que nos ajudaram a galgar degraus. Mas a realidade é que a vida nesse movimento que nós falamos, ela vai transformando cada mulher aos poucos, até que a gente se sinta confortável na vida que nós temos e com a pessoa que somos. Ai, que lindo. E aí fala, as mães gostam muito de dicas, dicas práticas, né? Você tem alguma diquinha, assim, por onde essa mulher poderia começar, né? Sempre respeitando o que a gente falou, a individualidade de cada uma, o momento de cada uma e a realidade de cada uma. Porque às vezes o que vai funcionar pra mim não funciona pra você, né? Então não dá pra gente generalizar. Isso já é algo ruim pra saúde mental da mãe, que é o que você falou, querer colocá-las numa caixinha que elas não cabem. Então, respeitando tudo isso, você daria alguma dica prática? Olha, faça isso, comece por isso, né? Inspire essas mães. O que você falaria, assim, para elas começarem a se olhar mais e ter esse movimento de olhar para si primeiro? Para mim, o principal, o ponto de partida mesmo, é ter um tempo para si. É o que você falou. Esse tempo, ele vai variar de mãe para mãe e para fazer o quê também. Então, eu indico que tenha um hobby, mas a gente sabe que não cabe na vida de todo mundo. Mas a gente tem uma visão muito mais, muito restrita, na verdade, do que é um hobby. Porque um hobby pode ser você ir dormir um pouco depois de todo mundo e assistir uma série que seja. Ou tomar um café no meio da tarde, parar 15 minutos e estar com você, mas conscientemente. Porque aqui a gente tem os nossos hábitos de vida. Então, todo dia eu paro, eu tomo um café e tá tudo bem, mas com consciência é diferente. Aquela pausa que você pausa
para você. É buscar uma coisa que você goste de fazer para você. Eu tô nessa busca e eu não faço, a maior parte das coisas eu não faço com filhos, porque é pra mim. É o meu momento. E isso eu não tô sendo menos mãe ou gostando menos, mas eu tô abrindo um espaço pra mim. E isso tá sendo, assim, valiosíssimo. Por isso que eu indico de ter esse tempinho. Seja um descanso no meio da tarde, ou seja, a busca de um hobby prático na rua para conhecer outras pessoas. Estar com mulheres, mães, que estão na mesma vibe de se reconstruir, de buscar a própria identidade, de estar mais feliz. Porque mãe feliz, gente, deixa a família inteira feliz, tá? Não é verdade. Eu tive uma convidada que ela falou: nossa, eu percebi que eu dito o clima da minha casa. Então, quando eu tô nervosa, parece que as crianças ficam nervosas, todo mundo fica nervoso, até o cachorro fica nervoso. E quando eu tô calma, tranquila, a casa também fica assim. E é verdade, né? A mulher tem esse poder mesmo, né? De ditar. Então, quando a gente está bem com a gente mesma, automaticamente nós vamos estar bem nessa relação com nossos maridos, companheiros, filhos, enfim, né? Então, com certeza, esse cuidado consigo mesma, ele vai refletir, e não é egoísmo, não precisa de culpa, porque ele é algo que vem pra nós primeiro, mas que vai refletir de alguma forma também nos nossos, né? Então... Com certeza, mas é importante também dizer que aqui a gente não tá pintando um mundo cor-de-rosa, onde você vai estar bem todos os dias e a vida é perfeita, porque não é. Mas estar consciente de que se você tá mal, você vai sentir aquilo ali, porque as emoções, elas estão aí pra gente sentir e se desenvolver a partir daquilo que a gente tá vivendo, né? Mas assim, estar mal, muitas vezes, faz parte do processo. Sim. Não é um mundo cor-de-rosa, mas é um mundo com um objetivo de estar bem. É isso mesmo. Júlia, nosso papo tá uma delícia, mas vamos nos direcionando pro final. Eu gostaria que você deixasse todos os seus contatos, como participar, como conhecer o Movimento Mais Que Mãe, conta tudo pra gente e deixe uma mensagem final de encerramento para todas as mamães que estiveram conosco até agora. Perfeito, então espero vocês para seguir. No Instagram é sempre @maisquemãe _oficial, o que é mudo. E a gente também tá com esse mesmo @ no TikTok, no canal do YouTube. E você pode participar de várias maneiras. Então você pode se inscrever para participar da websérie, não paga nada. Você pode participar dos nossos eventos, do nosso grupo com rodas de conversa, benefícios exclusivos. E você pode acompanhar também todos os quadros nas redes sociais e ir se inspirando. Então eu aguardo você, mãe, lá com a gente, porque a ideia é essa, fazer a diferença na sua vida também. Então vai ser um prazer ter todas as mães com a gente, Ana. E a mensagem é: não se abandone, você também importa. Ai, que lindo. Como eu falei, eu participei, eu vou deixar aqui nos cards também a minha participação do Mais Que Mãe. Foi muito especial, contei um pouquinho do meu relato de parto, que é algo que eu amo. Então, como eu disse, o movimento tem um pedacinho do meu coração, sou muito fã. Então, eu agradeço, Júlia, mais uma vez pela sua participação, Obrigada. por tudo que você trouxe aqui. Tenho certeza que vai inspirar e ajudar muitas mães a encontrarem esse caminho tão especial. E para você que ficou conosco até agora, o meu muito obrigada. Deixa o seu like, o seu comentário, eu vou adorar te conhecer. E o Instagram do nosso podcast é @maternando.no.divan. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.